O ponto de partida de Marx é sempre um fato ou um conjunto de fatos. O ponto de partida é a expressão factual, é a expressão empírica, é a expressão fenomênica da realidade. Ponto de partida de Marx, insisto, é sempre um fato ou um conjunto de fatos. Insisto na ideia de ponto de partida, porque para Marx, o conhecimento, e agora estamos nos referindo estritamente a conhecimento teórico, o ponto de partida do conhecimento, sem o que o conhecimento é impensável, é alguma expressão fática, alguma expressão empírica. Marx não é um pensador para o qual os fatos não contem. Como nós veremos em seguida, Marx está nas antípodas do empirismo. Marx recusa o empirismo. Mas a recusa do empirismo não significa, de forma alguma, que Marx desconsidere a realidade empírica, a expressão empírica do real. E por que isso? Que para Marx, a factualidade, que é a aparência, que é a expressão fenomênica da realidade ou do real, conta, é importante. Para Marx, a aparência não é uma espécie de casca, a casca da maçã. Eu descasco e tenho a maçã. Para Marx, o conhecimento parte da aparência e a aparência é importante. Mas a aparência é o ponto de partida. Marx sempre insistiu em que se a aparência dos fenômenos revelasse a sua estrutura íntima, se a aparência dos fenômenos revelasse a sua essência, toda ciência, toda reflexão teórica seria desnecessária. Se a aparência revelasse a essência, bastava olhar, não é? Bastava deitar o olhar sobre a realidade e as coisas referentes ao conhecimento estariam resolvidas. A aparência para Marx, ou seja, a expressão fática, ela mostra, ela sinaliza, ela revela, mas ela também esconde, ela também mistifica, ela também oculta. Por isso, conhecer é para Marx negar a aparência, negar a factualidade, negar a empiria. Atenção para essa noção de negar, hein? Negar não é cancelar, não é ignorar. O conhecimento parte da aparência, mas ultrapassa a aparência, vai além da aparência. E esse ir além da aparência consiste nessa negação da factualidade. Eu queria insistir nisso por duas razões. Porque a descrição, a sistematização, a organização dos fatos, das evidências, da empiria é absolutamente importante para o conhecimento. Mas não constitui o conhecimento teórico na ótica de Marx. Eu quero insistir nisso por essa dupla e simultânea razão. Porque é indispensável para o conhecimento teórico, é indispensável para a elaboração teórica, é indispensável para a reconstrução teórica, um conhecimento minucioso, rigoroso, circunstanciado dos elementos empíricos a partir dos quais se constrói o conhecimento. Entretanto, essa é uma operação que não constitui a particularidade ou a especificidade da elaboração teórica. Eu estou insistindo nisso porque, num tempo de empirismo brutal como esse que nós vivemos hoje nas ciências sociais, se apresenta frequentemente como elaboração teórica, como produto teórico,
cuidadosas e sistemáticas descrições de realidade. Elas são importantes, mas são importantes como ponto de partida para a elaboração teórica. A elaboração teórica é uma negação da expressão empírica do real. Mas eu dizia, Marx parte dos fatos. Marx parte da aparência. Mas o que é a aparência para Marx? É um sinal, é um marco, é um indicador de processo ou, eu diria mais exatamente, e processos. Factualidade para Marx. A empiria é a expressão coagulada, a expressão fática de processos. Neste sentido se retoma a herança hegeliana. Ser é processo, ser é movimento. Por isso, para Marx, toda expressão fática, toda coisa, aquilo que na linguagem de Horkheimiana devia ser tratado como coisa, né? Durkheim nunca entendeu que o fato social fosse uma coisa, mas insistia em que o seu tratamento pelo teórico fosse o tratamento dado à coisa. Nós estamos longe disso em Marx. A Marx, os fatos são expressões empíricas, coaguladas, de processos. O primeiro passo do conhecimento teórico é tomar a factualidade como indicadora de processo. E cabe à razão identificar esses processos. Mais exatamente, cabe a uma faculdade racional, a faculdade da abstração. Cabe à razão, num movimento de abstração, ir além da factualidade para a identificação dos processos que a explicam e a implicam. A identificação dos processos de que ela é a aparência. No caso da pesquisa histórico-social, esse negar a empiria passa obrigatoriamente pelo recurso da abstração. Sem processos abstrativos, sem a capacidade de abstrair-se do fato dado, é impossível a construção teórica. Eu queria que vocês tomassem cuidado com as palavras. É pelo processo da abstração, ou seja, a faculdade racional de descolar-se do imediato, do experiencial, do dado, é pelo movimento que nos leva para além do dado que é possível identificar, detectar, localizar os processos que são sinalizados por aquela forma fática, aquela forma factual, empírico-fenomênica, que põe a possibilidade do conhecimento. Eu estou dizendo prestar atenção, porque é nesse movimento, notem, propiciado pela faculdade, pela propriedade, pelo atributo histórico-humano, intelectivo da abstração, é só por esse movimento que se pode abandonar o domínio do abstrato. Então, por isso eu pedi cuidado com as palavras. É pelo movimento da abstração intelectiva que se torna possível abandonar o nível do abstrato. É através do movimento da abstração
que se inicia aquilo que constitui o essencial do método marxiano, que é a elevação do abstrato ao concreto. É precisamente o processo da abstração que permite à razão que investiga, a razão que pesquisa, superar o caráter abstrato da expressão fática, da expressão factual. Quando se dá esse passo, abandona-se o domínio da faticidade. O pensamento identifica, localiza, encontra, detecta, explora processos. Mas esses processos não estão perdidos no espaço. Eles estão conectados a outros processos. Pelo caminho da abstração. Esses outros processos devem ser identificados, devem ser localizados, devem ser analisados pelo investigador. Mas esses outros processos, por sua vez, se expressam empiricamente, eles têm sinais fáticos. O pensamento partiu de um dado fático, abstraiu-se desse dado, identificou, localizou os processos que esse dado sinaliza, vinculou-os a outros processos, e agora retorna ao domínio da empiria. Identifica os fatos, os fenômenos, as formas empíricas que sinalizam esses outros processos. Identifica os fatos, os fenômenos, as formas empíricas que sinalizam esses outros processos. E então, o pensamento, na verdade, o pesquisador, retorna à forma factual, à forma empírica, de onde partiu. E é claro que essa forma empírica continua a mesma. Ela não mudou em nada. A teoria nada produz. Na ótica marxiana, a teoria reproduz, idealmente, o movimento do objeto real. O objeto está lá, ó. O fato a partir do qual se iniciou, o fato ou os fatos, o fenômeno ou os fenômenos, a partir do qual se iniciou o processo cognitivo, nesse retorno eles estão lá, do mesmo jeito. O movimento teórico não os modificou. O movimento do pensamento não modifica nada. Toda vez que vocês tiverem dúvidas, lembrem-se de mim. Zé Paulo que disse, se a fé removesse montanha, não precisava de trator. Se aplica aqui para a teoria. Entretanto, este fato é agora tomado pelo pensamento em dimensões absolutamente não assumidas pelo pensamento, não apreendidas pelo pensamento, quando do ponto de partida. O fenômeno, a expressão empírica, está lá, do mesmo jeito. Só que, depois dessa longa viagem, o investigador pode ver no fato, na expressão empírica, ele pode ver aquilo que, inscrito no fato, não é evidente ao olhar, que não se sustenta nesse circuito analítico. Estava lhes dizendo há pouco como é que é esse circuito do pensamento, segundo Marx. Há um exemplo que é um exemplo tipicamente marxiano. Há um fato com o qual Marx se defronta,
em 1840, 1850. É um fato social, no sentido mais imediato da palavra. Salário. Homens e mulheres entravam num espaço fabril, despendiam determinadas horas do seu esforço físico e também mental, não é? Ninguém trabalha só com as mãos. E ao fim de uma semana, ou de uma quinzena, ou de um mês, recebiam um quantum em dinheiro. Ao tempo de Marx, essa relação sinalizada pelo salário era vista como? Era vista como a remuneração do trabalho. Nesse espaço fabril, entravam em igualdade jurídica de condições trabalhadores e patrões. Da mesma forma que o patrão pagava pelo uso do solo para fazer a sua instalação, construir a sua fábrica, pagava pelas máquinas que comprava, pagava pelas matérias-primas e insumos que utilizava, ele também pagava pelo trabalho que ele empregava. Tudo era mercadoria. O patrão comprava a mercadoria ferro, comprava a mercadoria máquina, comprava a mercadoria espaço que ele utilizava e comprava uma outra mercadoria, trabalho. O salário era a remuneração do trabalho, era o pagamento do trabalho. Assim como o lucro do patrão era o pagamento do capital que ele investia e do seu trabalho. Esse é o fato com o qual Marx se defronta. Esse é um fato com o qual Marx se defronta. Ele parte da factualidade do salário. Ele parte do dado salário. Marx trabalha com os cálculos da época da massa salarial, daquilo que era pago aos trabalhadores. Qual é o circuito que Marx vai reproduzir? Qual que é a natureza dessa mercadoria? Marx não ficou no trato quantitativo da massa salarial. E aqui me permitam abrir um parênteses. Em Marx não existe a distinção entre pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. O pensamento de Marx desconhece isso. Digo isso porque frequentemente um certo marxismo morre de medo e de desprezo pelos cálculos matemáticos, pelas elaborações quantitativas. O mais ingênuo dos leitores do Capital está cansado de saber que Marx se vale largamente daquilo que hoje se denomina de análise quantitativa. A análise quantitativa, o trato quantitativo, sempre foi para Marx um recurso fundamental na elaboração teórica. A análise qualitativa, que alguns leem hoje em Marx, está diretamente imbricada na sua análise quantitativa. É bom deixar isso claro. Só que para Marx, o trato quantitativo não é um trato teórico, é um trato pré-teórico. Ele é indispensável à elaboração teórica. Quem quer entender a dinâmica da ordem burguesa a partir da crítica da economia política, que é o único ponto legítimo de entrada nessa dinâmica para Marx, tem que dominar o seu conhecimento quantitativo. Mas isso não é análise. A análise marxiana arranca daí. Ele partiu dos dados quantitativos. Mas ele tratou de compreender, primeiro, a particularidade das mercadorias que o patrão, ou se vocês quiserem, o capitalista ou o burguês, comprava. Eu quero insistir nisso. Se vocês abrirem qualquer manual
de economia convencional, aí vocês vão encontrar os famosos 3 fatores de produção: terra, capital e trabalho. Uma monumental equalização e naturalização, né? A terra, o capital está naturalizado, e o trabalho. Mas se recusou a esse caminho. Ele tratou de pesquisar a natureza específica de cada uma dessas mercadorias. E compreendendo que o trabalho era uma mercadoria necessariamente tratada pelo capitalista, como todas as outras, ela apresentava uma especificidade. Só ela cria riqueza, só ela cria valor. Mas Marx só pode fazer isso porque ele transcendeu a discussão da soma, da massa, do agregado salarial, para compreender a sua relação com os processos de trabalho, de criação de valor, de valorização. Isso levou necessariamente a outro tipo de processo, ao processo de valorização de capital, ao processo de acumulação de capital. E levou a N outros processos, do tipo inovação tecnológica, do tipo revolução nos transportes, modificação no conjunto de mercadorias adquiridas pelo capitalista, o que o levou a outros fatos: a organização industrial, a organização do trabalho, ao comércio externo, ao câmbio, aquela instituição que regulava, aparentemente desde cima, todos esses fluxos, o Estado. E só então ele volta ao salário. Ele volta ao salário e percebe que o salário não é a remuneração da mercadoria, força de trabalho. O salário é a remuneração de um determinado tempo de uso dessa mercadoria, que é sempre inferior ao tempo total do trabalho despendido pelo trabalhador. Notem, quando Marx chega a esse ponto, ele recomeça. Ele agora vai querer compreender o que acontece com o resultado daquele tempo de trabalho, aquele tempo de uso da força de trabalho, que nunca é remunerado. O que acontece aí? O que acontece com essa cota de tempo de trabalho investido? O que acontece com o valor que daí emerge? Com o valor que aí é produzido? Ele volta a um novo circuito. O capital é esse movimento constante. Por isso, não tem uma definição de salário. Há várias determinações de salário. Quando ele retorna ao fato salário, esse fato está prenhe, está grávido, está cheio, está saturado de determinações. Esse procedimento é um procedimento investigativo. Vocês se lembram de ontem? Método de investigação, método de exposição. É esse procedimento que Marx utiliza com todos os componentes do seu objeto. E ele o faz em 2 óticas concomitantes. Quando Marx toma o fato, ele o toma numa dupla perspectiva. A perspectiva do aqui. O que é o salário agora? O que ele representa hoje? O que ele expressa hoje? Marx está interessado, qualquer fenômeno que ele está estudando, em identificar qual é a sua dimensão sincrônica. Marx trabalha com o eixo das simultaneidades. Ele opera um corte vertical no fenômeno que ele analisa. Ele trata de identificar a estrutura
estrutura desse fenômeno, através desse procedimento que nós acabamos de mencionar rapidamente. Mas ele nunca utiliza essa única abordagem. Simultaneamente, Marx busca o seu desenvolvimento. Marx acompanha o seu desenvolvimento histórico. Marx, quando está tratando do salário, ele vai fazer uma viagem lá pela Grécia Antiga para saber se ali havia esse fenômeno. Não o identifica lá. Vai identificá-lo no Império Romano, mostrando que ele vai surgir primeiro no exército, nas hordas, entre os soldados romanos. Ele faz um resgate histórico, ele quer apanhar, notem, não apenas a estrutura contemporânea, mas o seu desenvolvimento histórico, a sua gênese. Marx trabalha não apenas no domínio da sincronia, mas também no domínio da diacronia, também no corte horizontal. E Marx o faz simultaneamente. Por quê? Porque para Marx, olhem para cá, a gênese, a origem, não coincide com as funções e a estrutura atual. Conhecer a gênese de um processo qualquer não me garante o conhecimento da sua estrutura contemporânea, da sua significação sócio-histórica contemporânea. Essa distinção é absolutamente importante, hein? Por quê? Porque há toda uma série de fenômenos históricos que dispõem de continuidade, informações e em modos de produção diferentes. O fenômeno é o mesmo, mas a sua função, o seu papel, o seu significado social muda radicalmente. Vamos dar um exemplo simples. O mundo antigo conheceu a escravatura. A escravatura é das instituições mais sólidas dessa coisa chamada humanidade. O trabalho escravo é próprio do mundo antigo. Nos séculos 17, 18 e 19, se reinstaura a escravatura, especialmente nas Américas. Notem, o fato, escravatura, era o mesmo. A relação que o senhor de escravos detinha ou mantinha com a força de trabalho escravo era rigorosamente a mesma, era direito de vida ou de morte, na antiguidade ou na América nos séculos 17, 18 e 19. E, no entanto, a função econômico-social da escravatura moderna é radicalmente distinta da função econômico-social da escravatura antiga. O que significa, notem, que a pesquisa histórica, a pesquisa genética, é absolutamente fundamental para a compreensão da estrutura e do papel contemporâneos, mas em absoluto nos dá conta dessa função e desse papel contemporâneos. Neste sentido, o trato marxiano de quaisquer fenômenos e processos é sempre, e concomitantemente, sincrônico e diacrônico, histórico e sistemático, genético e estrutural. Mas não só. Bom, vocês estão começando a perceber por que o cara demorou 15 anos para chegar aí, né? Mais ou menos claro, né? É pesquisa exaustiva. Nós estamos diante, e aqui não há nenhum exagero de retórica, nós estamos diante de uma das mais ciclópicas construções intelectuais da cultura ocidental. Marx, me desculpem os meus amigos sociólogos, não é um Durkheimzinho da vida. E Durkheim foi e é um pensador seminal no âmbito da sociologia. Mas não dá nem para comparar o nível
de articulação, de riqueza e de sofisticação dessas construções, não é? O mesmo vale também para Weber. Marx, sob esse aspecto, é um monumento único da cultura ocidental. Mas não, ele não para aí. Essa sua pesquisa é sempre e duplamente. Primeiro, nós já falamos disso aqui sob outra ótica. É sempre documental. É evidente que Marx não pode viajar para Roma e bater um papo com César, não é? São fontes históricas. Mas essas fontes históricas valem também para a contemporaneidade. Quando Marx está discutindo a economia política clássica, ele está discutindo algo que lhe é muito próximo, em termos históricos. Ele está se valendo do trabalho daqueles pesquisadores. Ele está se valendo do jornal, do ensaio, do livro publicado, do depoimento de trabalhadores. As fontes documentais para Marx são absolutamente importantes. Mas ele não fica nas fontes documentais. Ele tem exame de realidade. Ele opera sempre nessa interseção de análise documental, de registro histórico e de confrontação com a factualidade. Ele opera sempre no plano diacrônico e no plano sincrônico. A monumentalidade da pesquisa marxiana, o investimento intelectual próprio dela, amplamente registrado no conjunto de manuscritos, e não apenas de 57 e 58, conjunto de manuscritos que Marx nos legou, quanto a isso, é mais do que eloquente. Foi um trabalho insano. Um trabalho insano. Agora, notem, por favor, nós estamos falando da investigação marxiana. Eu quero voltar sempre àquela distinção de ontem. É claro que a exposição que aparece no Capital não obedece a essa lógica. Do ponto de vista formal, não é? Foi a partir dessas descobertas, foi a partir desses registros, quando tinha a sua investigação mínima e provisoriamente concluída, é que ele começou a redação. Logo, a diferença dos manuscritos de 57 e 58 para o Capital, uma das diferenças, é que aqui nos manuscritos, você acompanha o processo de investigação, o registro, é um diagrama do laboratório intelectual de Marx. Lá no Capital você tem a exposição da pesquisa realizada. Nós estamos aqui nos interessando pelo método de investigação. Mas qual é o suporte de tudo isso? O que está na base de tudo isso? Está na base de tudo isso? Agora, por favor, atenção. Aquilo a que Marx chega em 1857. Ponto de chegada. Mas a partir de 57 e 58 é o seu ponto de partida. A partir de 57 e 58 já é um pressuposto de Marx. Agora, por favor, não é um pressuposto a priorístico. Ele chegou a isso em 57 e 58. Ele conquistou, ele elaborou, ele processou isso. Agora, de 57 e 58 para frente, isso que já está processado é o seu patamar teórico-metodológico. Que patamar é esse? Vamos lá. Nós dissemos aqui que o conhecimento teórico é a caça, a pesquisa e o encontro das determinações que constituem aquilo que expressa-se como fenômeno. Lembre-se, por favor, do exemplo da cadeira, do infeliz exemplo da cadeira. O que são as determinações?
são traços constitutivos do movimento sinalizado pela existência empírica da cadeira. São traços, notem, traços efetivos, reais, que existem. As determinações expressam na efetividade do ser social, no movimento do ser social. Elas expressam formas de ser deste ser. Elas são, eu quero insistir nisso, determinações reais. É sempre bom lembrar que vocês não podem confundir o real com o empírico. A empiria é um nível constitutivo do real. Ela é a epiderme do real. E epiderme não significa que ela seja desimportante, mas é a epiderme do real. Pois bem, as determinações são traços constitutivos, são traços efetivos desse movimento que constitui o real. Isso significa, meus amigos, que mesmo que eu não os conheça, eles existem e operam. Mesmo que eu não os conheça, mesmo que a teoria não os reproduza, mesmo que a teoria não os reconstrua, eles existem. Daí a sua efetividade. O que a consciência teórica faz é apreendê-los. Como é que esses traços constitutivos são capturados teoricamente? Eles são capturados como categorias. Vamos ao exemplo banalíssimo da nossa vida cotidiana. Trabalho. Essa palavra, nos nossos sistemas de discurso, elas expressam uma categoria. O que é isso? É uma ficção? É uma invenção da teoria social? Trabalho, para Marx, inventou ou ressignificou o trabalho? Não. O trabalho é uma categoria operante. O trabalho existe. Ele é constitutivo do ser social. Através da sua representação, sinalizada pela palavra trabalho, a razão extrai um traço da historicidade, um traço da processualidade histórica, um traço da constituição do social, e o sistematiza, o organiza num quadro que reproduz o movimento desse social. Mas o trabalho não existe na cabeça do pensador. A categoria trabalho, enquanto categoria teórica, não é uma invenção da mente. Ela é o produto da análise do real pela razão. Isso significa que as categorias teóricas de Marx, elas não são produções, elas não são criações no sentido, notem, de que a mente, o cérebro, as engendrou. Não. Elas são a representação ideal de um traço efetivo da realidade. Nesse sentido, essa categoria trabalho e todo o conjunto categorial de Marx, na sua dominância quase absoluta, trata-se de categorias não pensadas como artifícios intelectivos para conhecer a realidade, mas como expressões ideais de traços efetivamente constituidores da realidade. São categorias ontológicas. É impossível elaboração teórica sem o recurso à categoria.
Mas se eu me fiz entender ao longo das conversas de ontem e dessa de hoje, a categoria não é criada pelo sujeito que pesquisa. O sujeito que pesquisa extrai a categoria do seu objeto, porque ela é, nessa ótica, um traço constitutivo da estrutura desse objeto. Donde, por favor, a significação daquela observação que eu fiz anteontem. O teórico, o movimento teórico ideal para Marx é aquele onde o sujeito guarda em face do objeto a máxima fidelidade. Lembram-se? É a fidelidade de apreender esses traços constitutivos. Se expressam com o instrumento teórico das categorias analíticas. Mas essas categorias, atenção, não são artifícios. Elas expressam, para usar a expressão marxiana, modos de ser, formas de ser da realidade. Agora, por favor, uma observação lateral. Eu dizia há pouco que Marx se vale de uma ampla massa documental na sua pesquisa. Dizia mais, há 1 ou 2 dias atrás, que Marx era um materialista, no sentido do próprio caráter da teoria, no sentido de que nada que se passa aqui não tenha se passado ou esteja se passando aí. Lembram-se disso? Então, esse é o materialismo de Marx. Isso aqui, agora, por favor, atenção, só vale para teoria, hein? Nós estamos tratando aqui de conhecimento teórico. Também discutimos a ideologia, lembram-se? Lembram da discussão da ideologia? Quando a gente pegou o texto lá de 45, 46, olha, isso é um conceito crítico negativo. A ideologia não é uma mentira. Vocês se lembram disso? Por que Marx recorre a essa massa documental? Porque para ele, salvo 2 casos extremos, primeiro caso extremo, o da mentira intencional. Não é o caso da ideologia, hein? O caso da mentira intencional, da falsificação intencional da realidade, salvo nesse caso, ou no outro caso, de uma mente alucinada, alienada, doente. Quero dizer para vocês que Marx era um tipo muito atrasado, hein? Ele achava que tinha doido mesmo. Ele ainda não tinha se formado no Collège de France, que acha que não existe loucura, que a loucura é uma forma de segregação do diferente. Marx não, Marx é muito atrasado, ele acha que tem doido mesmo. Pois bem, salvo nesses 2 casos extremos, no caso da falsificação intencional e no caso da alienação, no sentido técnico, para Marx, todo o texto expressa a realidade. Mesmo o texto ideológico, mesmo aquele texto da falsa consciência, recordam-se? O que Marx vai dizer dos economistas clássicos? Vai pegar as categorias dos caras e dizer, olha, essas categorias, elas têm pertinência real. Mas dado o comprometimento ideológico desses pensadores com a constituição de um mundo novo, eles são incapazes de reconstruir o condicionalismo histórico dessas categorias. Para o economista clássico, a propriedade privada dos meios de produção é natural. Não é a categoria que é enganosa. O que é enganoso é supor que essa categoria é uma categoria supra-histórica. Eu estou fazendo essa referência porque o universo categorial de Marx vai se constituindo inicialmente pela crítica das categorias utilizadas e construídas lá na economia clássica. Quando Adam Smith pensa que o mercado, pensa e estatui, que o mercado é uma instituição natural, Marx não está infirmando a categoria mercado. Ele está apontando o seguinte, olha, o que Adam Smith não sabe é que o mercado é uma construção dos homens. É uma forma histórica, transitória, efêmera, que não existe per omnia secula seculorum. Não é uma forma natural. Nesse sentido,
a construção categorial em Marx, nós veremos que Marx constrói um universo categorial único, inesgotável. Mas essa construção está hipotecada à sua análise crítica da economia clássica. Mas eu dizia, o primeiro elemento que a partir de 57, 58, Marx dá como pressuposto, porque ele o processou, não porque seja um pressuposto, é o resultado de 15 anos de pesquisa, esse primeiro elemento aqui, ó. O pesquisador tem que dispor de um arsenal categorial que lhe permita aquele movimento que a gente viu lá. Aquele movimento de ascensão do abstrato ao concreto demanda a utilização categorial. E por quê? Nós já vimos isso ontem, né? Por que a gente pesquisa? Ninguém começa a pesquisa do nada. Ninguém começa a pesquisa sem estoque crítico anterior. Seja um estoque crítico insuficiente, seja um estoque crítico considerado falso. Mas parte dele. Marx parte da economia política clássica. Mas o segundo elemento, que Marx dá como pressuposto, mas atenção, eu estou repetindo, sei que estou sendo chato, hein? Mas é necessário isso. Fica como pressuposto a partir de 57, 58. Ele chegou, o que é pressuposto no ponto de partida, foi o resultado no seu ponto de chegada. O que é pressuposto e que é a base do caminho que ele vai fazer a partir de 57 para o capital e a sua concepção de realidade. E eu aqui quero tomar cuidado. É de realidade sócio-histórica. Eu não penso que isso possa ser estendido à realidade natural. Vocês já se lembram daquela discussão lá, não é? Da teoria de Marx como uma suma que explica tudo, não é? Um sistema de saber que cobre a natureza e a sociedade. Eu sou muito cauteloso com relação a isso. Eu quero sinalizar que essa concepção de realidade é uma concepção de realidade histórica. A realidade para Marx tem um caráter dinâmico processual. Temos que tomar muito cuidado para não banalizar essa afirmação. Uma das heranças da modernidade, isso vai percorrer o pensamento todo do século XIX, é a concepção da realidade histórica como movente. Não é isso que caracteriza Marx. Isso caracteriza todo o pensamento social da modernidade. Portanto, quando vocês estiverem dando aula e dizerem para os alunos de vocês que a realidade é dinâmica, vocês estão dizendo uma obviedade, no fundo isso não significa quase nada. Nem os positivistas mais ortodoxos supunham uma realidade estática. Lembro para vocês que é de Comte a tentativa de pensar a sociologia numa dinâmica e numa estática sociais. Dinâmica. Dizer que o social, que o histórico, é uma estrutura movente não significa coisa nenhuma. É muito pouco determinado. Estão vendo a importância das determinações? Isso aí não significa nada. Assim como não significa nada, a gente vê nos manuais de serviço social, e não só, né, de pedagogia, uma profissão a serviço da transformação social. Não tem ninguém aqui que seja contra a transformação social. O Inocêncio de Oliveira é a favor da transformação social. Claro ou não? É claro que é. Para você saber o que é isso. Então, afirmar aqui, Marx tem uma concepção da realidade como movente, dinâmica, em movimento, não significa nada. Todo cientista social da modernidade pensa assim. O problema está na natureza e no sistema de mediações desse movimento. Em Marx, essa dinâmica é uma dinâmica
imanente, constitutiva do mundo histórico-social. Ela não é mais um elemento, ela não é uma característica, ela é a própria essencialidade. Ela é a própria essencialidade. E ela é determinada por quê? Qual é o centro desse dinamismo? São as contradições e os antagonismos que são necessariamente gestados nas instâncias constitutivas dessa realidade histórico-social. Não é conflito, não é tensão, não é oposição, não é diferença. Preciso tomar muito cuidado aqui, né? Frequentemente se tomam diferenças por contradições. O que move a realidade sócio-histórica, o que lhe dá essa dinamicidade, são as suas contradições e os seus antagonismos. Mas isso é pouco. É preciso apreender qual era a natureza dessa realidade com a qual Marx trabalhava. Marx dirá que a realidade sócio-histórica constitui sempre uma totalidade. Aqui, pensadores não necessariamente pós-modernos, mas pensadores que abrem o caminho para a pós-modernidade, fazem uma das mais cretinas operações de mistificação. Identificam a categoria teórico-ontológica da totalidade com fenômenos políticos de totalitarismo. Essa operação é de uma desonestidade intelectual assombrosa. Assombrosa. Ademais de ser de uma inépcia teórico-política também assombrosa. Não é? Como se houvesse totalitarismo. Essa teoria, vocês, se não sabem, fiquem sabendo, a teoria do totalitarismo foi criada a partir dos anos 30 para meter no mesmo saco fascismo e stalinismo. É para isso que essa categoria existe. E uma categoria que põe no mesmo saco fascismo e stalinismo é uma categoria de inépcia absoluta. É preciso que alguém tenha coragem de dizer isso. Porque ser empregado na universidade, e aí chamam Hannah Arendt e um bocado de gente, Solomon, isso passa por áreas de sabedoria e de ciência política. Essa mesma ciência política que cunhou esse conceito de populismo, que explica Franco, Videla, Perón, Vargas, Garotinho, Brizola. Suspeitem, por favor, desse tipo de clichê que não significa nada. São pérolas do cretinismo sociológico. Esses conceitos não valem nada. E, no entanto, tem em curso, e quando alguém diz o que eu digo, invoca lá uma lista de autoridades que eu uso. E fulano da universidade tal, e daí fulano? Eu já saí da Idade Média, eu não aceito mais argumento de autoridade não, que coisa que é essa? Ou vamos confessionalizar de novo as instâncias do saber? Vocês acham que um conceito que explica, mete no mesmo saco, Perón, Vargas, Videla, Brizola, Garotinho, Franco e Pinochet serve para a mesma coisa? É igualzinho o conceito de autoritarismo. Caracteriza-se a ditadura brasileira como regime autoritário. Isso é elegante, não é? Quero lhes dizer que quem a caracterizou assim foi um falecido sociólogo que em 1975 escreveu um livro que vocês deviam de ler.
para depois não se espantarem no que deu esse sociólogo. O livro chama-se Democracia e Autoritarismo, por Fernando Henrique Cardoso. É um livro de 1975, vão lá ler. Regime autoritário, que coisa que é essa? A ditadura brasileira foi um regime autoritário. Quá, quá, quá. É o mais brutal desconhecimento da estrutura e do significado sócio-histórico do que foi a ditadura. Mas isso passa por ciência política. Mas a gente sabe o que a maioria dos cientistas políticos fazem, né? No período eleitoral, eles são chamados para a televisão para analisar os resultados, para contar voto. Ganham muito por isso, até a notoriedade de aparecer no vídeo. E não acertam uma, né? Não acertam uma. Me perdoe essa irritação, mas entre nós, assistentes sociais, sobretudo, né, fala assim, teoria política, e vai todo mundo lá se dobrar. Preciso fazer a crítica dessas coisas, essas verdadeiras mistificações sociais. Isso é uma barbaridade. É claro que eu estou fazendo aqui num tom polêmico e rápido, mas tem que sustentar isso com mais densidade. A operação é sinalizar que, como a tradição marxista e Marx tem a sua pedra de toque na categoria ontológica da totalidade, daí se transita rapidamente para os regimes totalitários. Seria ridículo se não tivesse graves implicações na formação intelectual das novas gerações. Isso seria, para a gente rir, não inspiraria mais do que um sorriso de piedade. Isso aqui é uma categoria que não é uma categoria política, é uma categoria teórico-ontológica. Para Marx, o caráter de totalidade da realidade sócio-histórica não significa que se trata de um todo constituído por partes em interação funcional. Isso aí é o bom para alguns, chato para outros e inútil para mim, funcionalismo que vem de Durkheim e vai se condensar numa certa antropologia que encontrou em Radcliffe Brown, seu principal teórico, e fundamentalmente na sociologia acadêmica norte-americana pós-30. Para Marx, essa totalidade aqui, ó, é não é um todo constituído de partes, com uma vinculação funcional. Essa realidade é um conjunto de complexidades. É um complexo de complexos, onde a menor unidade constitutiva é ela mesma de extrema complexidade. Eu brincava aqui outro dia falando, né, que está na moda aí em certos âmbitos, o pensamento da complexidade. Cada um come o prato que lhe parece mais apetecível. Isso não tem nenhuma novidade. A concepção de realidade de Marx, isso é formalizado sobretudo por Lukács, mas está lá no Marx, lembra muito a concepção hegeliana da história da filosofia. Hegel caracterizava lá a história da filosofia como um círculo constituído de círculos concêntricos. A realidade social é uma totalidade de máxima complexidade constituída por totalidades não simples, mas de menor complexidade. Não vamos popar a coisa, vamos lá para o grosso, para a explicação do botequim. Não existe sociedade sem indivíduos. Sem indivíduos sociais. A sociedade não é a soma dos indivíduos. A sociedade é o sistema de relações que vincula esses indivíduos. Logo, para Marx, não existe a questão fundante da sociologia acadêmica. A questão fundante da sociologia, lá nos seus pais, era saber o seguinte: quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? É o indivíduo ou a sociedade? Vocês conhecem as respostas existentes. Para Durkheim não tem dúvida nenhuma. Supremacia do coletivo, do social,
sobre o individual. E tem gente que acha que essa é a resposta de Marx. Que em Marx há uma dominância do social sobre o individual. Onde é que está escrito isso? Marx começa o texto de 57 dizendo claramente o seguinte: não tem que discutir quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, essa pergunta é inepta. Só existem indivíduos em sociedade. A menor unidade social, é o indivíduo. Ô coisinha simples o indivíduo social, hein? Não é? A gente nem precisa de Freud, não. Essa unidade social, que é a unidade social básica, é de extrema complexidade. Mas os indivíduos não estão soltos por aí, né? Eles estão numa coisa chamada família. Seja a família de origem, seja a família de constituição. Ou algumas famílias de constituição, né? Para os mais democratas. A complexidade da família é a soma da complexidade dos indivíduos que a compõem, uma ova. Na ótica de Marx, isso aqui é uma outra configuração. E as famílias não estão perdidas aí. Elas compõem classes sociais. E no interior das classes, diferentes franjas, faixas, camadas. Olha a complexidade das classes sociais. Essas classes estão em sociedades nacionais. Portanto, defrontadas com outras classes sociais, interagindo com elas, supondo-as. E estão inseridas numa sociedade mundial. Sobretudo, gostam os adeptos das teorias da globalização de falar de sociedade global. Tá bom. Uma sociedade planetária. O conjunto dessas complexidades. O indivíduo é uma complexidade. Notem, há uma complexidade das estruturas, mas há uma complexidade das objetivações. Pensem na ciência, pensem na arte, pensem na política. Eu quero duas coisinhas de vocês. Vocês se lembrem desse curso aqui? Desse curso não, desses 5 comícios. Primeiro com o exemplo lá do trator substituindo a fé. Né? E a segunda coisa é que ninguém pode sair daqui, ninguém pode sair daqui dizendo que Marx é um reducionista econômico. Que Marx é um determinista. Vocês não precisam de aceitar Marx, não. Cada um faça a sua crítica. Agora faça uma crítica informada, séria, responsável. Não há em Marx nenhuma redução simplista. A totalidade que é a sociedade é um complexo de totalidades. E se o conhecimento teórico é o conhecimento que busca as determinações, vocês estão se recordando há pouco? As determinações aqui são específicas. Aqui elas são específicas. Aqui elas são específicas. Há que pesquisar. O grande mérito de Marx foi descobrir apenas o seguinte: que eu só vou compreender esse complexo de totalidades se eu partir, agora por favor, partir, é o ponto de partida. Se eu partir da análise do modo de produção da vida social. Eu dizia aqui ontem, ou anteontem, não me lembro mais, que esse conhecimento é absolutamente indispensável para o conhecimento da vida social. Mas ele não me dá o conhecimento da vida social. Ele é a condição para esse conhecimento. Eu não conhecendo o modo de produção capitalista, eu não conheço os indivíduos sociais que compõem o capitalismo. Mas eu só posso conhecê-los se conheço
a dinâmica do modo de produção capitalista. Vale para a família. Vale para as instituições, a escola. Vale para os sistemas de objetivação. Dá para perceber a dificuldade dessa pesquisa? Como é que essa pesquisa exige um pesquisador informado, um pesquisador responsável? Mas prossigamos. Para Marx não há nada simples na sociedade. Nada simples. As instâncias que compõem a sociedade são sempre complexas. E a sociedade é esta totalidade constituída de outras totalidades. Ela é a totalidade de maior complexidade. Mas essa totalidade não é um caos. Ontem eu falava, ou anteontem, aqui ou no café, que era um sistema. E alguém se coçou. Porque a ideia de sistema, de relações sistema, está muito vinculado a certas derivações do estrutural funcionalismo. Isso é uma tolice. A conquista do pensamento da modernidade é compreender que a realidade é um sistema de relações. O problema está na natureza dessas relações, na natureza da dinâmica desse sistema. Para Marx, essas totalidades de menor complexidade, elas não têm uma relação episódica, aleatória, casual entre elas. Essa totalidade é uma totalidade articulada. Ela é articulada. Lembro, para que não haja nenhuma similitude com as concepções estruturalistas, que para um pensador, por exemplo, como Parsons, a sociedade se organiza através de articulações entre sistemas. Pensem no sistema da personalidade, o sistema da cultura e o sistema social. Aqui, essa articulação é uma articulação que não é só histórica. Ela é uma articulação que exige do pesquisador identificar entre as totalidades aquelas ou aquela que ontologicamente constitui o momento da determinação. Essa articulação aqui, ó, significa que entre essas complexidades, mais exatamente, entre essas totalidades que constituem o complexo de complexo que é a sociedade, entre elas vigem relações de subordinação, mas também de coordenação. O que Marx descobriu é que nesse complexo de complexos, que é a sociedade burguesa, o momento ontologicamente determinante é aquele da produção material da vida social. É por isso que Marx começa por ali. Mas atenção, isso não é um dado para todo o sempre. Caberá a pesquisa, caberá a investigação verificar sempre sistematicamente como se articulam essas totalidades. E não tem receita prévia para isso. E é a investigação que pode determinar isso. Vou dar um exemplo banal. Ao tempo de Marx, as esferas de comunicação social eram muito pouco ponderáveis. No capitalismo do início do século XXI. É a mesma coisa que tem ao tempo de Marx? Todas as indicações fáticas apontam que não. Há que estudar isso. O sujeito que lê o Capital para explicar o capitalismo do ano de 2002, eu já disse aqui, vai ter uma explicação extremamente insuficiente. É preciso estar atento para as modificações nessa articulação aqui.
Trata-se, portanto, para Marx, de uma totalidade constituída de totalidades de menor complexidade, não mais simples, que se apresentam articuladas, mas, sobretudo, se apresentam com suas particularidades. As totalidades que constituem a totalidade social não podem ser equalizadas na análise. Elas têm particularidades. Elas são totalidades com naturezas específicas, próprias. Porque se não fosse assim, nós não teríamos um complexo de complexos. Nós teríamos uma totalidade indiferenciada. Isto significa, olhem para cá, por favor, que esse é o pulo do gato, que essas contradições e esses antagonismos não cortam igualmente a sociedade, não cortam igualmente as várias instâncias sociais. Para poder apreender como é que contradições e antagonismos dinamizam essas estruturas que são os complexos constitutivos da sociedade. Para entender isso, para não pensar equalizadamente as várias instâncias, eu tenho que descobrir as suas particularidades. Marx, lá, já em 57, 58, vendo como expressão dessas contradições e antagonismos sociais, uma das suas expressões, as lutas de classes, e na sociedade burguesa, esse sistema de lutas de classes, é importante adentrar que Marx não falava em luta de classes, nem lutas de classe. Marx falava sempre em lutas de classes. Na ordem burguesa, as fundamentais dessas lutas se desenvolvem entre burguesia e proletariado. Marx diz, olha, essa daí é uma força motriz da história. Tudo bem, é uma força motriz da história. Como é que passa a luta de classe na fábrica? Na fábrica, aqui, ó, onde classicamente se produz o valor, é aqui, ó, que se cria a riqueza. A luta de classe aqui toma que forma? É saber quem é que vai ficar com o pedaço maior do excedente. Essa luta passa por onde? Pelo acordo da jornada de trabalho, e é essa que praticamente decide tudo, não é? Por que a classe operária sempre brigou pela redução da jornada? Não é porque ela é preguiçosa. Porque ela sabe que quanto mais ela reduzir o seu tempo de trabalho lá, ela tem a possibilidade de reduzir o tempo do trabalho excedente. Aqui, ó, a luta é saber quem é que vai controlar o excedente. É evidente que essa é a luta, esse é o eixo da luta, mas ela passa por outros caminhos, não é? Controle de parte do processo de trabalho, rigidez, ritmos. Mas o eixo o que é? Saber quem é que vai meter a mão naquilo que não é o consumo da força de trabalho. Esse é que é o pepino. É evidente que aqui, ó, os antagonistas são visíveis, são claros. Esse negócio aqui só tem dois lados. Não tem três não, viu? Olha como os marxistas são atrasados, né? Eles dividem a realidade num lado bom e num lado mau. Haja paciência, não é? Não se trata aqui da luta de bons e maus, não tem nada disso. Se trata de uma polaridade que é factual. Aqui, ó, a luta de classes passa entre o produtor direto e quem se apropria do excedente. Mas e aqui na escola?
Luta de classes para aí, passa por aí? Se Marx tem razão, passa. Mas como é que passa? Não sei se vocês já protagonizaram isso. Como eu estou há muitos anos na universidade, desde estudante, né? No meu tempo, a luta de classes passava por um certo segmento, que aliás hoje até ocupa altos postos no Executivo Federal, passava entre opressores e oprimidos. Opressores eram os professores e estudantes eram os oprimidos. Estou cansado de ver isso no processo, no falso processo de democratização da Universidade Brasileira. Eu sou contra a eleição direta de reitor com voto universal. Eu sou Zé Paulo Neto, RGM 271.207 SSPMG. Sou contra. Aí vem a garotada da esquerdalha, bota a mão na cintura, né? Normalmente aquela minha cabeludona, com aquele vestido hindu, e diz assim para mim, mas que coisa! Você quer eleição direta para presidente da República e não quer a mesma coisa para reitor. É isso mesmo, minha filha. Porque em instância eu escolho um presidente da República pela sua representatividade social e pelo seu programa político. Universidade não é sociedade, não é partido político. Aqui, ó, a mediação é a disputa pelos sistemas de excedente. Aqui, ó, a mediação é outra. É o saber, é o conhecimento. Então a luta de classe não pode passar aqui do mesmo jeito que passa ali. Aqui, ó, a luta de classes não passa entre opressores e oprimidos, entre exploradores e explorados. Aqui ela passa pela direção social do conhecimento. É outra coisa. Sabe por que ela passa por aí? Porque essa instância aqui tem particularidade. A particularidade dela, o que é? É a preservação, revisão e ampliação do estoque de conhecimentos. Neguinho, das grandes empresas, quer eleição direta mesmo para reitor. Porque tem que prometer um bocado de coisa para as várias corporações que operam aqui dentro, depois não tem dinheiro, aí transforma a universidade num balcão de projeto. E quem é que compra projeto da universidade? É o português ali da esquina que vende bacalhau? Não. É a Ródia, é a Shell, é a Telemar. E aí está a garotada toda satisfeita. Elegemos o reitor diretamente. A luta aqui passa pela direção social do conhecimento. Logo, a luta de classes aqui passa por condutos que não são os daqui. E nessa coisa aqui chamada família? Passa ou não passa a luta de classe? Claro que passa. Ela é constitutiva das famílias. Eu sempre digo em todos os cursos que eu dou, façam uma análise no lugar onde vocês vivem do entrelaçamento das famílias. Eu, numa palestra que fiz aqui, repetia aquele troço do Tancredo Neves em 85. Né? Às beiras do colégio eleitoral, seus assessores preocupadíssimos com o que ia acontecer, e o Tancredo tranquilão. Ministro, o que está acontecendo é o seguinte, das 50 famílias que controlam o Brasil, 30 estão comigo. É isso mesmo. Sabe onde é que passa a luta de classe aqui, ó? Na constituição da família. Aqui em Recife eu não sei, porque eu conheço muito oligarca e aristocrata nordestino que transita por espaços democráticos. Mas em São Paulo e no Rio de Janeiro, a minha filha, eu tenho uma filha de 27 anos, belíssima. Freud também explica isso, não é? Minha filha não tem a menor chance de casar com os filhos do Antônio Hermílio de Moraes. Sabe por quê? Porque os espaços urbano-físicos que ela frequenta não são os deles. O lazer dela não é o deles. Esses caras são os inencontráveis, como diria Lefebvre. Estão hoje em São Paulo, fim de semana estão em Ubatuba, no outro fim de semana estão em Nova York, no outro estão em Cannes. O padrão de socialização deles é outro. Então,
A luta começa antes, mas se por acaso, eu até gostaria para minha velhice empobrecida de professor universitário, se por acaso minha filha se casasse com um deles, ia ser com separação de bens. Se o amor fosse muito, seria com separação parcial de bens. Mas ainda que isso acontecesse, naquele inevitável momento em que um dos dois é remetido à adorável congregação de São Cornélio, né? Todo casamento tem a congregação de São Cornélio. Se alguém descobre, o que acontece? O que vocês estão vendo? Não tem? Claro que tem, ué. O que acontece? Sabe o que acontece? Ele vai botar um detetive particular que vai filmar a entrada no motel, a saída no motel, o gravador, se possível vai fazer um flagrante, sabe para quê? Não é só para ficar com o chuchu, não. É para manter a guarda dos filhos. Porque é por aí que passa a socialização básica. Agora, quando não é assim, 2 processos, um já julgado, portanto não estou cometendo nenhuma indiscrição, e outro ainda em processo de julgamento. Alguém em casa deve ter uma geladeira prosdóximo. Hã? A da minha casa é prosdóximo. A família paranaense conhecida, né, de uma pequena metalurgia que se transformou, hoje foi comprada, como tudo, porque esse país está vendido a leilão aí, não é? Foi comprada pela Electrolux. Era uma refrigeração Paraná, Refripar, de uma família muito tradicional de Curitiba, os prosdóximos. Aquela gente que começa com uma pequena metalurgia, onde ainda há trabalho pessoal investido do capitalista, vai crescendo, separa a propriedade da posse e vira uma grande empresa. 30 anos depois, o cara olhou para aquela senhora trabalhar com ele, mas viu que ela estava com varize, não é? Estava gorda, feia, que não havia plástica ou botox que resolvesse. Foi andar com nota de 30 anos, mas tem que ir para separar. E aí a coisa vai para o fórum. Sua Excelência não quer dar nada à mulher. A outra quer 500 milhões. E fica esse espetáculo maravilhoso aí, em asta pública, de toda a sujeira familiar da grande burguesia aparecendo. O outro caso, conhecidíssimo, é o do senhor Johnny Saad. O cara chama João mesmo, mas como ele é Saad, contraparente do Adhemar de Barros, a Rede Bandeirantes. Né? Não sei se vocês sabem, todo mundo diz que o Adhemar de Barros é ladrão. Aliás, ele mesmo dizia, rouba, mas faz. Agora, o genro dele, o João José Saad, ou João Jorge Saad, morreu há pouco tempo como benemérito da telecomunicação brasileira. Quer dizer, o sogro é ladrão, mas ele construiu lá, no Morumbi, os seus estudos. Ele é um homem honrado e certíssimo. Deve ser, eu suponho. Não tenho prova nenhuma em contrário. O filho dele casou-se com uma perrapada e está há 4 anos brigando no Fórum de Pinheiros. Passa por aí a partilha da propriedade. Mas é óbvio que a luta de classe aqui, ó, porque essa é uma instância de socialização, onde o meio homogêneo é o tal afeto, aquilo que a gente chama de amor e outras coisas iguais, ela não passa do mesmo jeito que passa aqui e ali. Aqui, ó, passa o controle da socialização dos filhos e o caminho da herança. Se eu não levar em conta particularidade disso aqui, eu acho que a luta de classe passa do mesmo jeito do conjunto da sociedade. É evidente que Marx não tem nada a ver com isso. Aqui, ó, o que comanda a forma pela qual a luta de classes atravessa as várias instâncias, as várias estruturas, as várias esferas, é o sistema de mediações dominante. Se o sistema de mediações é diferente, é óbvio que a forma e o impacto das lutas de classe não são os mesmos. Quem é que decide isso? Ninguém decide, não está escrito. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que encontrar as categorias, ou seja, os traços constitutivos do fenômeno social real.